nada é mais difícil de cobrir do que investigar a banda podre da polícia. Ah, é? Porque você se depara com setores da polícia, a maior parte da polícia é composta por profissionais honestos e que não concordam com isso. Mas quando você fala de banda podre da polícia, você está falando de pessoas que usam instituições, e essas instituições para perseguir, para ameaçar, para evitar que você se aproxime da verdade, e ameaçam não só você, como pessoas ligadas a você. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. É verdade. Denunciados fazem todo tipo de ação para te intimidar, para que você não se aproxime da verdade. Que tipo de ameaças você já recebeu? As mais variadas. Mas eu digo para você que ninguém te ameaça se você não estiver diante de fatos importantes. É fundamental para você sobreviver, você demonstrar que você não está fazendo uma investigação por perseguição pessoal. Tá. Você não está perseguindo um indivíduo. Você está fazendo uma matéria porque se trata de algo importante para a sociedade. E mesmo que essa pessoa depois reincida, você às vezes tem que abrir mão de mostrar que essa pessoa está reincidida. Eu não vou aqui citar nomes, mas eu já me deparei com grandes líderes de facções criminosas, que nós mostramos estarem cometendo grandes atrocidades com a conivência de setores públicos, porque as organizações criminosas só conseguem caminhar porque elas têm braços, tentáculos em todas as instituições. Mas, às vezes, quando você se depara com a pessoa reincidindo, você é obrigado a abrir mão para que aquilo não seja visto como algo pessoal. Você está perseguindo. Então, a estratégia é capaz de salvar a sua vida. Claro que eu falei de uma forma um pouco mais subjetiva, porque não quero citar nomes. Eu aprendi com anos de profissão que você não deve citar nomes. Mas as matérias estão aí para serem vistas, né? Desde a investigação que identificou a pedofilia da Igreja Católica no Brasil, quando foi a primeira vez que a Igreja Católica, que o Vaticano admitiu casos de pedofilia cometidos por religiosos no Brasil. Isso nunca tinha acontecido. Caramba. O filme Spotlight até reconheceu esses casos, né? Ou quando nós mostramos braços da polícia que recebiam, por exemplo, o PC Farias fugia porque ele dava uma mesada para determinados setores para não ser localizado. Então, se ele estivesse em Londres, a polícia o procuraria em Bangladesh. Se estivesse em Bangladesh, a polícia o procuraria na Indonésia. Era assim que acontecia. Hoje, infelizmente, a Polícia Federal, que antes era muito contaminada, hoje é uma polícia modelo. Hoje é uma polícia admirada no mundo inteiro, porque ela conseguiu se livrar. Mas o fato é que essa contaminação da polícia é um dos principais inimigos. E hoje em dia o crime organizado, e se fala aí das grandes organizações, PCC, Comando Vermelho, esse crime organizado, ele está infiltrado nas nossas principais instituições. Verdade. E isso é algo profundamente difícil de ser combatido, porque estamos falando de uma indústria profundamente lucrativa, que dá muito dinheiro. E que está infiltrado em vários ramos. No narcotráfico, no tráfico de drogas. Posto de gasolina é a maneira de lavar dinheiro, né? Posto de gasolina é a maneira mais prática de se lavar dinheiro. Contrabando, né? de cigarro, Contrabando, de cigarro, com certeza. Mas eles conseguem prosperar e nunca deixaram de crescer exatamente porque eles têm infiltrações nos mais importantes setores. Exatamente. Na polícia e vamos Exatamente. lá. Aí não convém citar nomes. Exato. E como faz para entrevistar um assassino, um criminoso, um traficante? Qual que é a tua preparação em relação a isso? Primeiro, que você tem que ter uma negociação para ver se ele aceita. Não é pago cachê, certo? Não. Porque eu sou totalmente... Existem aqueles que pagam. Então, eu sou totalmente contra. Eu já falei várias vezes que sou contra. Eu acho que o crime não pode ser remunerado. Se não compensa, né? Não, eu sou totalmente contra isso. Porque teve essa discussão agora com o seriado, o filme da Richthofen, né? Sim, sim. Dizem que pagaram. Bom, é preciso lembrar que isso já foi feito em várias partes do mundo, né? Já foi feito? Mônica Lewinsky, do caso do Bill Clinton. Pagaram? Pagaram, né? A Barbara Walters a entrevistou e foi pago. Existem aqueles que defendem. Eu acho que é defensável se você for transparente. Olha, essa pessoa está dando entrevista e está recebendo esse cachê.
E isso não vai influenciar nas perguntas Mesmo que eu vou assim, eu fazer. discordo, porque acho que quem comete um crime e ganha para dar uma entrevista, você estaria próximo de remunerar o crime. Está incentivando, de certa Hoje em forma. dia, com o streaming, com os episódios de True Crime, se tornou cada vez mais comum. Mas eu continuo com a minha mesma posição. Eu sou contra se remunerar criminosos para dar entrevista. Como eu convenço, que foi a sua pergunta original, Você negocia ou a tua equipe vai antes negociar? quando eu falo negociar, eu falo em convencimento, né? Mas negociação Sim, não envolve, sim, claro, não claro. envolve valores. Como vai ser? Eu vou sentar aqui, eu vou te perguntar. Parte do seguinte princípio, Rogério. Essa entrevista é com... Ah, tá. Como que é, então, Cabrini? Esse foi o caso do Jairinho, né? Entrevistei. Mas enfim. O que eu posso te falar é o seguinte, que todo ser humano, por pior que seja, ele tem direito de mostrar o seu lado da história. Existem aqueles que acham que quando você entrevista um criminoso, você estaria glamorizando o crime. Mas quando você entrevista um criminoso, e os grandes criminosos deram entrevistas no mundo inteiro, né? Inclusive nos Estados Unidos, o assassino do John Lennon deu entrevista para o Larry King, por exemplo, né? Você está propiciando que a sociedade possa se proteger mais. Entrevistar não significa avalizar. Significa entender como funciona aquela mente. E você tem que partir do princípio que todo ser humano tem direito a apresentar o seu lado da história. O entrevistado, eu digo sempre, que tem até o direito de mentir. Cabe a você fazer as perguntas devidas sob o ponto de vista da sociedade. Tá. Eu sempre digo Você que as coloca no melhores lugar de quem perguntas... na hora que você está entrevistando esse tipo de entrevistado que é diferente de um entrevistado comum, claro. Primeiro lugar, você sempre entrevista sob o ponto de vista da sociedade. Tá. Da proteção à sociedade. Senão a entrevista não vai ter sentido. Claro. Entendeu? Você está entrevistando para propiciar que a sociedade o entenda como funcionam essas mentes. Não é um bate-papo informal. Né? Não. Você objetivo. possibilita e o entrevistado tem o direito de mostrar o seu lado da história. Tem direito a se defender. Eu sempre digo, Rogério, que repórter não é juiz, repórter não é promotor, Psicólogo. Repórter não é delegado. E não é psicólogo. Não é psicólogo. Repórter é a janela. E a janela não pode ser culpada pela paisagem. Então, quando você entrevista, você permite que a sociedade tenha acesso a entender como funciona uma determinada perspectiva para que, inclusive, possa se proteger melhor. E ao entrevistado, você sempre assume o compromisso de que você não irá julgá-lo. Isso é fundamental. Eu não estou aqui, se eu vou entrevistar um criminoso, para julgar. Eu estou aqui para fazer as perguntas devidas. Se a pessoa falar, olha, eu dou entrevista, mas você não pode perguntar isso, eu não aceito dar entrevista. Você coloca esse tipo de, Olha, Você vai ter todo o direito de apresentar o seu lado da história. Existem muitos casos que quando o entrevistado vai mal na entrevista, aí depois culpa a edição, né? Quando, na verdade, ele que não foi bem na entrevista. Já aconteceu várias vezes. Mas o fato é que, em inúmeras vezes, o entrevistado consegue mostrar o seu ponto de vista e consegue fazer com que muitas pessoas possam analisar o que ela fez sob uma outra ótica, enfim. Mas isso não depende do entrevistador. O entrevistador está ali para permitir que o entrevistado apresente o seu ponto de vista e permitir que a sociedade entenda aquele ponto de vista, mas jamais julgar. Quando eu entrevisto alguém, por exemplo, Eduardo Cunha, que foi um homem muito importante no cenário político, pivô de um escândalo político. Eu não faço comentários nem análises sobre a ação dele antes, nem durante e nem depois. É comum que as pessoas me procurem depois, quando eu faço uma determinada entrevista com esses personagens, para saber, mas aí, o que você acha? A pessoa é culpada? Mentiu, não mentiu? Eu nunca exerço julgamento. Porque seria uma quebra da confiança. Mas às vezes você não tem o sentimento, você tem certeza que ele está mentindo? Tenho, o tempo todo. E aí eu transformo isso em boas perguntas. Tá. O que são boas perguntas? É comum as pessoas levarem um questionário com inúmeras perguntas. Certo. Acho bacana isso. Mas isso é problemático se isso fizer com que a pessoa não faça o que você está fazendo comigo nesse momento. Olho no olho. Ouvir, né? Quando você está tendo o contato olho no olho,
expressão facial, expressão corporal, você está conseguindo ferramentas para fazer perguntas melhores. As melhores perguntas não são constantemente as pré-estabelecidas. Porque a são pessoa está aquelas vendo que você... surgem de respostas incompletas. Porque você sente na voz dele, no jeito de responder, a próxima pergunta já vem da própria resposta dele, né? As melhores perguntas nascem de respostas incompletas, desde que o entrevistador esteja atento àquela deixa. Muitas vezes, o entrevistado está querendo revelar algo. Ele está quase que te pedindo, mas cabe a você saber qual é o caminho que você vai percorrer.